Fala galera, meu nome é Vitor Cruz. Olá viajantes, eu sou Isadora Cunha. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal no YouTube. O tema de hoje é perguntas e respostas sobre intercâmbio na Austrália. A gente selecionou as perguntas que os intercambistas mais fazem sobre intercâmbio para a Austrália. Legal, bora lá? Bora lá! Primeira pergunta, qual é o tempo de duração de um programa de estudo e trabalho na Austrália? O tempo mínimo de um intercâmbio de estudo e trabalho são 14 semanas. E o tempo máximo pode ser de 3 a 5 anos, dependendo do tipo de curso. Legal. Quando você pega, por exemplo, cursos como graduação, pós-graduação, mestrado, tem uma duração um pouco maior do que o curso de idiomas. Exatamente. Se você pegar um curso de inglês, aí ele pode ter uma duração menor, desde que atenda as 14 semanas para você entrar no visto de estudante. A próxima pergunta é: quantas horas uma pessoa pode trabalhar na Austrália durante o intercâmbio de estudo e trabalho? Com o visto de estudo, é possível trabalhar 40 horas quinzenais durante o seu programa de intercâmbio. O governo sempre concede também um período de férias, que vai em torno de 4 semanas após o fim do término dos estudos. Nesse período, o estudante não tem limite de horas trabalhadas, ele pode trabalhar quantas horas ele quiser. Lembrando que no visto está escrito 40 horas quinzenais, mas é você que vai dividir durante a semana essas horas como você achar melhor. Então, se no final de semana tem um evento, por exemplo, você pode trabalhar mais horas naquele evento e menos horas durante a semana. Perfeito. Então, o estudante pode trabalhar, por exemplo, 40 horas em uma semana e aí ele já cumpriu as 40 horas, ele não pode trabalhar na semana seguinte. Exatamente. Terceira pergunta, como é a aplicação do visto de estudo e trabalho para a Austrália? A aplicação do visto de estudante é feita de forma online. Então, toda a documentação o estudante organiza, vai digitalizar e enviar para o despachante. Como são muitos documentos, é bem importante ter um despachante auxiliando nesse processo. A embaixada, ela vai analisar o seu histórico acadêmico, o seu histórico profissional e exige também uma comprovação financeira. Outra coisa que eles vão querer entender é por que você está indo fazer esse curso. Que aí existe uma carta de intenção que você vai escrever contando um pouquinho do porquê você está indo para a Austrália, por que você escolheu fazer determinado curso. E é por isso também que é bem importante ter a ajuda da Day One e de um despachante. Legal. Essa carta ela é chamada de GTE. Então, sempre que vocês verificarem o termo GTE, nada mais é do que uma carta de intenção. A próxima pergunta é: onde conseguir um trabalho na Austrália? Legal. Tem várias possibilidades para você conseguir um trabalho na Austrália. Você pode, por exemplo, imprimir currículo e sair entregando de porta em porta. Diversos estabelecimentos vão colocar nas vitrines as vagas que eles estão procurando. Além disso, tem os grupos de Facebook, brasileiros em Sydney, brasileiros na Austrália, que também o pessoal sempre está jogando vagas de emprego. Tem também os grupos de WhatsApp e tem vários sites também de recrutadores que o pessoal coloca as vagas que eles estão buscando. Além disso, na minha opinião, a forma mais fácil de você conseguir o trabalho é através de indicação. Então você vai fazer amizades com diversas pessoas de diversos lugares do mundo, tanto na escola como no dia a dia. E essas pessoas, muitas delas já estão na Austrália há um bom tempo. Como elas têm já o contato de alguns lugares que elas trabalham ou que trabalharam, sempre o boca a boca aí vai ser muito importante para a indicação de vagas. E lembrando que antes de você viajar, a gente vai fazer uma sessão de pré-embarque. Nessa sessão, a gente vai te dar dicas de como montar o seu currículo, onde procurar emprego, a gente passa uma lista de sites para você fazer essa busca, então você vai ter esse suporte da Day One também. Quinta pergunta, quais os tipos de curso que o estudante pode fazer para estudar e trabalhar na Austrália? O estudante pode fazer desde cursos de idiomas, que vão envolver o inglês geral, do nível mais básico até o nível avançado, ou cursos de inglês profissional, como Business English, preparatórios para exames, como IELTS, Cambridge, ou ainda fazer cursos técnicos, que vão ser cursos voltados para o mercado de trabalho, graduação e pós-graduação. Legal. Os cursos técnicos eles são chamados de VET, né? Que é o Vocational Education Training. Exatamente. Esse curso ele não é considerado uma extensão da graduação, na verdade ele é um step atrás, né? Um passo anterior, que seria uma preparação exatamente para o mercado de trabalho ou para a universidade. É um sistema educacional um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil, mas basicamente o estudante ele se forma no high school, ele faz um período de um curso técnico, que pode ser diversas áreas, na verdade tem negócios, marketing, para depois ou se inserir no mercado de trabalho ou fazer uma continuação para uma graduação. Basicamente é isso, né? Exatamente, mas nada impede, se você já é graduado no Brasil, de fazer um curso técnico, desde que seja um curso diferente do que você fez na graduação, que seja complementar a isso. Então, se você fez, por exemplo,
administração, você pode fazer um curso de marketing ou marketing digital, alguma coisa nesse sentido. Legal, então é interessante que não seja relacionado à área de formação aqui no Brasil, principalmente por conta do visto, né? Que isso pode, a embaixada ela vai analisar, isso não é uma regra, tá? Mas é uma recomendação, ela vai analisar e vai pensar, se ele se formou em administração no Brasil, porque ele está indo estudar administração também na Austrália. Então é legal que a gente monte uma aplicação para que ela seja a mais segura possível. Vamos lá, pergunta número 6. Qual o perfil do estudante que pretende trabalhar na Austrália? É muito importante na hora do visto a gente mostrar para a embaixada que o estudante ele é um estudante genuíno, então que realmente ele está indo para a Austrália fazer aquele projeto que ele se propôs. Então como que a gente consegue provar isso? Através dos vínculos familiares aqui no Brasil, dos vínculos profissionais e educacionais. Então só para te dar um exemplo. O estudante ele vai formado em, como a gente estava falando, em, sei lá, farmácia. Por que ele vai fazer o inglês? Então, porque o inglês ele vai ser importante para a carreira dele profissional quando ele retornar aqui no Brasil ou no futuro, caso ele queira fazer uma pós-graduação, enfim. E a gente tem que demonstrar isso na hora da aplicação do visto. Então é esse tipo de estudante que a Austrália hoje está buscando. Ela está buscando um estudante que ele realmente é genuíno, que ele está indo para o país fazer o projeto que ele acabou se propondo a realizar. E não somente comprando um visto para poder trabalhar lá. Então não é esse tipo de estudante que a Austrália busca. A Austrália busca um estudante realmente genuíno. Exatamente, a aplicação de visto tem que fazer sentido e eles vão observar isso através da documentação e da carta de intenção. Pergunta número 7. Essa pergunta é um pouquinho mais técnica, para quem está no começo das pesquisas talvez não vai saber o que é isso, mas para quem já está no processo de embarque, já fechou o intercâmbio, já está nas pesquisas finais, ela é muito importante. O que é o Tax Fail Number? Tax Fail Number, ele é um registro que você precisa, como se fosse um CPF aqui no Brasil, para trabalhar na Austrália. Então, quando você chega lá, você precisa fazer o pedido desse documento e aí, com o pedido, já é possível começar a procurar emprego. E aí, depois de alguns dias, ele chega para você, são até 28 dias, né, para ele ficar pronto. E aí você tem o registro para começar a trabalhar. Pergunta número 9. Qual é a moeda australiana e como trocar dólar? Tá, a moeda australiana hoje ela tem um valor um pouquinho abaixo do que, um pouco não, hoje tá bastante abaixo do que é o dólar americano. Existem diversos tipos de notas, são notas de 100, 50, 20, 10 e 5. Para você poder trocar dólar, você pode ir hoje em qualquer casa de câmbio aqui no Brasil, nem sempre eles vão ter a pronta entrega, mas você pode fazer um agendamento e retirar depois, comprar esse dólar. Uma outra forma que a gente consegue fazer que é bem legal é o estudante abrir uma conta bancária ainda aqui do Brasil e ir fazendo as transferências para essa conta na Austrália. Normalmente, hoje em dia, né, o pessoal utiliza muito o TransferWise, que é um sistema de transferência internacional que é bem legal. Mas a gente dá todo o suporte aí que o estudante precisa para abrir essa conta ainda estando aqui no Brasil. Então, quando o estudante chega lá, além de levar a moeda aqui, ou pode levar naquele cartão pré-pago, né, o VTM, ele ainda pode ir fazendo já as transferências de valores para essa conta australiana que ele vai pegar quando ele chegar logo no país. E a gente aconselha você levar o dinheiro para se manter nos primeiros 2 meses, porque depois disso começa a trabalhar e começa a ganhar o dinheiro para conseguir auxiliar e se manter no país. Mais uma pergunta, como é o custo de vida na Austrália? É caro morar no país? O governo australiano indica que o custo de vida mensal é de 1.700 dólares australianos em média. Agora, quanto ao custo de vida, depende do estudante. Tem gente que acaba gastando mais que isso, depende do seu estilo de vida, e tem gente que acaba gastando menos. É claro que se você morar em uma cidade maior, menor, dividir apartamento ou não com outros estudantes, todos esses são fatores que podem aumentar ou reduzir o seu custo de vida. Legal, 1.700 aí seria o que o governo indica, um pouco para baixo, um pouco para menos aí dependendo do estilo de vida. A verdade é que se um estudante quiser, ele pode gastar até, isso é muito relativo, 10 mil dólares por mês, como ele pode economizar e gastar 1.000, 1.200, então depende bastante muito de cada um. Mas vamos jogar uma média em 1.700 dólares, que é o que o governo australiano recomenda. Exatamente. A próxima pergunta é se lá na Austrália é um local de bichos peçonhentos e se o estudante deve ter algum cuidado especial. Se fala muito a respeito disso, né, de que a Austrália tem os bichos mais doidos aí do mundo, crocodilos, tubarões, aranhas, cobras. Realmente tem, tá? Eu tive a experiência de morar lá, mas não é uma coisa que você vê, na verdade em grandes cidades você nem tem muito contato com isso. É mais na parte do interior da Austrália, se você pegar e for fazer uma trilha, alguma coisa de um local desconhecido. O pessoal fala muito de tubarão nas praias, tem,
mas o governo ele acaba auxiliando muito em relação a isso. A maioria dos tubarões eles têm chips, os drones eles ficam andando em volta das praias, avisando caso aviste um tubarão. Para você ter uma ideia, quando eu morei em Sydney tinha um aplicativo que ele sempre mandava mensagem na localização se tivesse algum tubarão próximo da praia. Então quer dizer, esses animais estão lá, mas tem toda uma preparação do governo australiano para orientar. Exatamente, é muito legal que a população australiana ela convive muito próxima da natureza e de uma forma muito respeitosa. Então a gente teve recentemente as notícias das queimadas, né, na Austrália, foi algo muito triste. Mas a população, ela, assim, tá muito próxima dos animais, tanto é que é muito comum você ver canguru, koala, não somente nos zoológicos, nos santuários, mas nas próprias praias. E já respondendo aqui a outra pergunta que era isso, que se é possível encontrar canguru em todos os lugares. Não em todos os lugares, mas se for uma praia que é mais deserta, é fácil de encontrar. Tem vários locais aí, fugindo um pouco dos grandes centros, como Sydney, você pega, por exemplo, uma estrada, dirige um pouquinho, vai até uma praia ali, 40 minutos de distância, ou mesmo na rodovia você consegue ver cangurus. Tem diversos santuários também. Uma coisa que tem que tomar cuidado é quando for dirigir na Austrália, com atropelamento de cangurus. O que a gente tem aqui de cachorro, lá é basicamente a mesma coisa, só que para canguru, e pode causar aí graves acidentes, então tem que ficar sempre bem esperto. E uma curiosidade, já puxando aí para nossa última pergunta, né? Dos pratos típicos, entre os pratos típicos tem a carne de canguru, né? Legal, sim, é uma das coisas que o pessoal come lá, né? Não é com tanta frequência, mas é considerado aí um prato típico australiano. E já falando nisso, então, quais são os pratos típicos da Austrália? Talvez vocês devem ter, alguém que foi para a Austrália trouxe de presente, tem o chocolate Tintana, que é muito famoso. É tipo uma bolacha, chocolate, assim, sim, né? É bem famoso. O Vegemite também, Vegemite, que é uma manteiga de vegetais que eles costumam comer pela manhã, passa no pão, assim. Como a gente faz com manteiga, mas a deles é uma bem amarga, né? É bem ruim, na verdade. Não recomendo. Tem muita meat pies lá, que é torta de carne. É uma cultura muito deles, assim, em várias cidades você encontra várias barracas ou lojinhas que oferecem tortas, mas não tem uma culinária assim específica. Então isso é uma coisa legal, porque as pessoas sempre perguntam, mas como que eu vou me adaptar à comida? Não, a Austrália é um país que é muito formado por imigrantes, então você tá andando na rua, você consegue encontrar restaurante brasileiro, restaurante italiano, fast food, japonês, todo tipo de culinária. Então não é algo que realmente vai impactar e você vai ter dificuldade para se alimentar. E dentro dos supermercados oferecem todos os tipos de fruta, todos os tipos de comida, como aqui no Brasil. Então eu diria que é bem parecido. Tem um pouco de influência, né, da cultura inglesa, pela colonização, então fish and chips também, o pessoal come muito peixe, batata frita, mas nada assim de surreal que poderia estranhar ou impedir um intercâmbio para a Austrália. E um detalhe importante é que ficando muito tempo no país, você não vai comer todo dia fora, né? Alguns dias você vai cozinhar em casa, fazer a sua própria comida, e dá pra fazer alguma coisa mais parecida com o que você come aqui no Brasil. Deixa um like aqui se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, e toda aqui na tela tá aparecendo todas as nossas redes sociais depois para vocês entrarem em contato conosco, acompanharem os nossos blogs, podcasts, que tem bastante informação sobre intercâmbio. A gente se vê na próxima. Até mais! Até mais!